curitibanos poliglotas, como é que vocês estão? Ficando em casa o maior tempo possível, cuidando de vocês, cuidando dos outros, espero que estejam bem. Meu nome é Ângela e hoje nós vamos para uma aula sobre transportes. A gente vai conversar um pouquinho sobre a história dos transportes, alguns meios de transporte, eu espero que vocês gostem. Primeira definição, o que são transportes? Transportes são os materiais e instrumentos técnicos utilizados no deslocamento de pessoas e cargas de um lugar para o outro. São elementos estratégicos para o desenvolvimento da sociedade, o que torna fundamental a compreensão desse tema nos dias atuais. Ou seja, uma cidade precisa dos transportes, precisa de um planejamento estratégico para que seja o melhor possível para todos os cidadãos. A gente sabe também que hoje em dia um dos grandes problemas em todo o mundo é o trânsito, por isso que precisa ser bem pensado, bem planejado, para que tudo seja mais fácil para todos. O homem constantemente cria instrumentos que atendem às suas necessidades de sobrevivência, bem-estar e conforto. A evolução dos meios de transporte é essencial para o desenvolvimento da humanidade. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre alguns dos meios de transporte. Primeiro, em relação à divisão. Eles são divididos em algumas categorias, pensando no transporte de pessoas, no transporte de cargas. Eles podem ser terrestres, aquáticos ou aéreos. E eles são aperfeiçoados ao longo dos tempos, justamente para ficar mais rápido, para ter maior segurança, enfim, para ser mais eficaz para a vida de todos os cidadãos. A gente vai começar um pouquinho com história dos meios de transporte. Obviamente, a gente precisaria de muito tempo para tratar esse assunto com um grande aprofundamento. Então, a gente vai fazer de alguns momentos bem importantes para essa história, para esse tema. A gente começa lá na pré-história, há milhões de anos atrás. Como será? O que será que isso tem a ver com transportes? Como que os homens faziam para transportar alimentos, para transportar coisas que eles precisem, para instrumentos, para caça? Naquela época não se tinha tecnologia, não se tinham outros recursos, então eles utilizavam do próprio corpo, ou seja, o meio de transporte mais utilizado era por meio das suas próprias pernas, e era assim que acontecia naquela época. O mecanismo de transporte eram as suas pernas. A gente tem ali a palavra nômades. O que será que quer dizer nômade? Nômade é um povo que vagueia, que passa de um lugar para outro, que não fica fixo em um ambiente. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Após o fim da glaciação, o que é glaciação? Acho que vocês já ouviram falar na Era do Gelo, um momento bem importante para toda a história. O que aconteceu? Eles começaram a cultivar plantas para alimentação, foram inventadas ferramentas para pesca, para caça, os animais começaram a ser domesticados. Então o homem, que até aquela época utilizava das suas pernas para o transporte, começou a utilizar dos próprios animais. Isso há milhões de anos atrás. Agora a gente vem um pouquinho para um tempo mais recente e eu venho aqui principalmente sobre o tropeirismo, que é algo que aconteceu principalmente aqui na região sul e principalmente na região do Paraná. Vamos falar em Lapa, vamos pensar em Curitiba, mas por que eu estou falando sobre tropeirismo? Porque a gente começou na pré-história, pernas eram utilizadas para o meio de transporte. Depois disso, os homens começaram a utilizar os animais. E os tropeiros se utilizaram muito de dois animais especificamente, as mulas e os cavalos. Acompanhe a leitura comigo. Nos séculos 17 e 18, o tropeirismo surgiu como uma atividade comercial de ligar polos econômicos do Brasil. As mercadorias eram carregadas em lombo de mulas e cavalos. Os tropeiros desbravavam a mata e criavam rotas sempre que necessário, quando os índios não tinham inventado as rotas, eles que ficavam responsáveis por isso. Eles são bem responsáveis pelo fortalecimento da economia e crescimento da vida em espaços rurais e pequenas cidades. Os cavalos eram responsáveis por carregar as cargas mais pesadas. Aqui a gente tem uma imagem de alguns tropeiros que foram tão importantes para esse uso dos animais. O cavalo, como eu disse, foi um animal bem importante para essa época e eles foram muito importantes no sentido de comércio, de desbravar locais e de toda uma questão de ligar cidades, principalmente aqui na região sul.
Mas voltando, então a gente estava na pré-história, onde eram utilizadas as pernas, depois eu falei que começaram a ser utilizados animais para o meio de transporte e surgiu a palavra nômade. Nômades são aquelas pessoas que não ficam fixas, não moram fixas em um lugar, elas vagueiam, elas saem de um lugar para outro. Aqui a gente tem a definição. Falando de nômades, será que eles acabaram no passado? Não, até hoje em dia existem alguns povos nômades. É lógico que a cada ano diminui um pouquinho, mas ainda existem e a gente vai falar um pouquinho sobre 2 deles. Nômades no século XXI, a gente vai falar sobre 2 povos, mas aqui a definição. Nômade é uma pessoa que se muda de um local para outro para buscar alimentos para si ou para seus animais. No passado, antes do desenvolvimento da agricultura e das cidades, muitos povos eram nômades. Como eu disse, hoje em dia esse número está diminuindo. Entretanto, algumas pessoas ainda têm estilo de vida nômade, isto é, não ficam morando no mesmo lugar por muito tempo. Então a gente tem ali naquela imagem uma pessoa com uma casa, como se fosse uma barraca, um acampamento, seus animais. Então, quando acabam os recursos de uma determinada região, por exemplo, enquanto tem alimento, eles podem ficar ali. Quando o alimento começa a ficar escasso, começa a ficar em menor quantidade, eles desmontam suas barracas ou seu acampamento e saem, se mudam para outro lugar com os seus animais. Isso é nômade, essas pessoas que passam, que vagueiam de um lugar para outro. Vou falar de 2 tribos nômades que existem no mundo. Uma delas fica na Mongólia. Ali a gente tem o mapa mundi, onde é que fica a Mongólia. Ali onde está aquela flecha. Mongólia fica praticamente entre a Rússia e a China. É um país, como ele está no hemisfério norte, naquela região ali, é uma região que faz muito frio, e ali ainda tem um povo nômade, que é o que a gente vê nessa imagem e nesse pequeno texto. Na Mongólia, grande parte da população, por costume, necessidade e cultura, não mantém lugar fixo de morada. Os mongóis têm a tradição pastoril e, por isso, estão sempre em busca de novas pastagens para seus animais. Quando se esgotam as reservas de um local, desarmam suas tendas e mudam de lugar. Então a gente vê pelas próprias roupas das pessoas que estão nessa imagem como que é o frio ali, um pouco dos animais. Pastoril, a gente pensa em pastor de animais. Quando acabam os recursos para a sua alimentação ou para a alimentação dos seus animais, eles vão para outro lugar. Outra tribo nômade que existe no mundo, existem diversas, eu só vou falar um pouquinho sobre essas 2. Fica na Namíbia. Onde é que fica a Namíbia? Olha a flechinha lá no mapa indicando. Essa seta indica a posição dela. Namíbia fica no sul do continente africano, pertinho de um país chamado África do Sul. E na Namíbia, ali está uma foto da imagem de uma tribo que existe lá. Trata-se de uma tribo seminômade, movendo-se de acordo com o melhor local para a pastagem do gado. Porém, geralmente retornam às mesmas aldeias todos os anos. Então isso varia muitas vezes de acordo com a estação do ano. Se tem uma estiagem, uma seca, um período de seca muito grande, em que a plantação vai ser escassa, eles se mudam, vão para outra região. Mas depois eles retornam a esse mesmo lugar, por isso que eles são seminômades. Voltando ao uso de animais. Então a gente começou a pré-história, o homem utilizava suas próprias pernas, depois começou a fazer uso dos animais para o transporte, a gente falou um pouquinho sobre o povo nômade que se muda de um lugar para outro com os animais, e agora alguns animais que são utilizados há muito tempo e continuam sendo utilizados no dia de hoje. Um deles são os animais que puxam trenós. Nessa imagem a gente vê alguns cachorros. Acredita-se que o trenó tenha sido o primeiro transporte terrestre, uma espécie de madeira arrastada por animais, como os cachorros, por exemplo. Eles são usados por algumas comunidades rurais, especialmente em áreas do Alasca, Canadá e da Groenlândia. Os trenós geralmente são associados a locais onde tem neve. Em uma aula sobre meio ambiente eu já fui falando um pouquinho sobre eles. Da mesma maneira, nessa mesma aula, não sei, espero que vocês se lembrem, foi falado um pouquinho também sobre os camelos, que são animais bem específicos em algumas regiões do mundo. São animais muito utilizados para trabalho, para transporte no clima seco e árido do deserto, em locais muito quentes.
Eles geralmente alimentam-se de plantas, arbustos e grama seca. Podem ficar dias ou mesmo semanas, eu li que em alguns lugares que podem ficar até meses sem beber água. E são animais muito fortes, podem carregar até 450 quilos. A gente pode ver ali pela imagem os camelos carregados. Em alguns lugares são chamados de navios do deserto. Sobre os navios a gente vai ver a importância deles, a carga que eles conseguem carregar por meio do mar em todo o mundo em instantes. Mas pela questão de força, de volume de carga que um camelo consegue carregar, por esse motivo eles são conhecidos por navios do deserto. Aqui a gente tem 3 imagens de outros animais que são bastante utilizados. A gente tem o camelo novamente, ali com uma carrocinha, a gente tem o elefante, a gente tem carro de bois, a gente tem o cavalo, a gente tem mula, a gente tem jegue, que daí não estão retratados na imagem, mas tem diversos animais. E isso às vezes é questionado, principalmente nos dias de hoje, que se fala tanto em relação aos direitos dos animais. Então a gente tem que ter um limite de não explorar os animais a ponto de eles ficarem maus, deles poderem, entre aspas, carregar um peso que é além do que eles têm condições. Então a gente tem que refletir um pouquinho sobre esses direitos dos animais também, apesar da sua utilidade em muitos lugares do mundo. Depois que a gente falou, então a gente começou com pernas, a gente falou como meio de transporte, a gente falou um pouquinho sobre os nômades, a gente foi falar um pouquinho sobre o uso dos animais para transporte, e agora a gente vai para o meio de transporte aquático. O que é o meio de transporte aquático? Aquático vem de água, ou seja, é o meio de transporte que acontece na água. Ali a gente tem a definição de marítimo, que é o meio de locomoção de pessoas ou cargas por meio de embarcações no mar. Podem ser fluvial ou hidroviários, ou seja, nos lagos, rios, lagoas. Então, tudo que diz respeito a transporte na água é chamado de meio de transporte aquático. Aqui a gente tem uma imagem que retrata um pouquinho do que alguns cientistas acreditam como tenha sido o primeiro meio de transporte aquático na pré-história. Da onde que os homens que viviam nessa época faziam a sua embarcação? Por meio de botes que era feito por madeiras, juncos, bambus, enfim, elementos naturais que flutuavam na água e auxiliavam a fazer o transporte. Depois de muitos anos começaram a vir as caravelas. O que são as caravelas? O homem foi capaz de conquistar o mundo depois que conseguiu dominar as águas do mar. Europeus foram os primeiros a construir um transporte que atravessasse os oceanos. Caravelas portuguesas, que é o que está retratado ali naquela imagem, permitiram a descoberta de um novo continente e deram outro rumo para a história mundial. Contribuição para a economia, trazendo novos recursos para a construção naval, viagens longas e novas mercadorias. Se a gente pensar em relação ao nosso país, Brasil, o Brasil foi descoberto por portugueses. Como é que os portugueses saíram de Portugal e chegaram até o Brasil? Por meio do meio de transporte chamado caravelas, que é esse que está retratado ali na imagem. Depois disso a gente teve a Revolução Industrial. A Revolução Industrial tem diversos aspectos que poderiam ser mencionados a respeito desse evento histórico tão relevante. Mas se a gente está falando sobre meio de transportes, eu acredito que o mais importante seja falar que antes o homem precisava da sua própria força para caminhar, pelas pernas. Depois, pela força dos animais. E com a Revolução Industrial, isso veio por meio das máquinas. Então, teve diversas descobertas para auxiliar o homem em relação aos transportes, entre outros aspectos. Então, a Revolução Industrial aconteceu no século XVII, foi criada a máquina a vapor, que posteriormente seria inserida nos navios. Ou seja, a invenção do vapor foi o que revolucionou os transportes na época da Revolução Industrial. Falando um pouquinho, uma vez que a gente mencionou a questão de navio, de vapor, eu não sei se vocês já ouviram falar em um navio chamado Titanic. Tem um filme bem famoso em relação a isso. Provavelmente é uma das histórias mais conhecidas que dizem respeito a navio. Uma história trágica, porque foi o naufrágio de um navio. É um dos maiores naufrágios da história. A viagem inaugural iria de Southampton, na Inglaterra, até a cidade de Nova York, isso no ano de 1912. Entretanto, o Titanic teve uma colisão com um iceberg. O que é iceberg? É um grande bloco de gelo.
que abriu uma enorme fenda no casco do Titanic. A inundação aconteceu em diferentes compartimentos do navio e teve mais de 1.500 mortos. Então, iceberg, vocês podem perguntar, mas poxa, não tinha como evitar essa colisão com esse bloco de gelo? Muitas vezes ele quase não pode ser visto na superfície. Por quê? Porque ele está embaixo da água. E foi o que aconteceu com o Titanic. Ele parecia ser pequeno na superfície, entretanto ele era um enorme bloco de gelo. E o navio, na hora que colidiu, na hora que bateu nesse iceberg, começou a entrar água em diversos compartimentos e acabou, como está escrito ali, sendo o maior naufrágio da história, com mais de 1.500 mortos. Seria a primeira grande viagem internacional da Inglaterra até os Estados Unidos. Por isso que ficou uma história tão famosa também. Se a gente está falando sobre navios, é muito importante a gente pensar sobre os navios cargueiros. Cargueiros vêm de carga, esses navios que transportam cargas por todo o mundo. Acompanhe a leitura. São enormes quantidades de cargas pelos oceanos todos os dias. As maiores cargas em trânsito no mundo são feitas pelos navios cargueiros. Há navios que carregam mais de 20.000 contêineres de uma só vez. E cada container tem peso bruto máximo de 24.000 quilos. Imagina um navio que consegue carregar 20.000 containers. Por isso que se fala em relação às maiores cargas de todo o mundo, as maiores cargas em trânsito na atualidade estão nos navios. É o meio de transporte que permite o maior volume de cargas em todo o mundo. A gente tem aqui no Paraná o Porto de Paranaguá, que é extremamente importante para o nosso estado e para todo o Brasil. Ele é fundamental para o desenvolvimento econômico do Paraná e do Brasil. No ano de 2020, por exemplo, as exportações superaram as importações em mais de 7 milhões de toneladas. Eu lembro para vocês que uma tonelada tem 1.000 quilos. Das movimentações, 65% saíram dos portos paranaenses com destino aos mercados internacionais e 35% vieram até o nosso estado. Se a gente pensar em relação ao volume disso, é um porto extremamente importante e a gente tem que pensar em relação à agricultura, a importância da agricultura para o estado do Paraná. Então, o transporte de grãos como a soja, por exemplo, sempre ou na maior parte das vezes passa pelo Porto de Paranaguá para ser exportado para outros países. Saindo um pouquinho agora no meio de transporte aquático, a gente tem que pensar provavelmente numa das invenções mais importantes de todos os tempos, a invenção da roda. Quando que aconteceu a invenção da roda? A invenção da roda aconteceu no Iraque. Iraque é o nome atual do que a gente chamava no passado de Mesopotâmia. Isso há cerca de 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, muito tempo. Ela é considerada uma das invenções mais importantes e por causa da sua invenção, ali na imagem a gente vê um pouquinho da evolução da roda, os caminhos foram transformados em estradas. Para quê? Para permitir um acesso mais rápido entre locais. Então o homem ia primeiro a pé, depois por meio de cavalos, por meio de camelos, por meio de diversos animais como transporte. Depois, com a invenção da roda, começaram a utilizar carroças ou outros tipos de engrenagem, compartimentos, para essa carga ficar cada vez maior e mais eficiente e mais rápida. O meio de transporte terrestre é aquele que se desloca pela terra. Então é o que acontece por meio das ruas, estradas, rodovias, e daí são classificados em ferroviário, rodoviário, metroviário. Tem dezenas de meios de transporte terrestres, como por exemplo o trem, o ônibus, metrô, carro, moto, caminhão, bicicleta, entre outros. Se você pensar, um skate é um meio de transporte. Por quê? Porque ele facilita o deslocamento de um lugar para outro. Falando um pouquinho em relação ao início dos meios de transporte, a gente viu no início, com a Revolução Industrial, a questão do vapor nos navios. Além dos navios, o vapor também foi utilizado na criação da locomotiva a vapor. Isso entre 1760 e 1840. Essa locomotiva a vapor utilizava novas máquinas, formas de energia e combustíveis, o que auxiliou em muito o desenvolvimento das cidades. Ali a gente tem uma imagem de uma locomotiva a vapor.
falando um pouquinho sobre desenvolvimento, sobre os trens que são importantes para muitos países. A única questão delicada em relação aos trens é que ele precisa de trilho, ou seja, não é possível ser tão utilizado em muitos lugares pela questão de não ter por onde passar. Shinkansen é o trem-bala japonês. O que é trem-bala? Por que tem esse nome? Ele tem esse nome pela questão da velocidade que ele atinge. A gente vai ver um videozinho ilustrando como que é o Shinkansen. Então, vocês viram um vídeo breve de 1 minuto mostrando um pouquinho do trem-bala, chamado Shinkansen, que é bem conhecido no Japão, ligando diversas cidades no país. Depois disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a bicicleta. Se a gente pensar em relação à bicicleta, ela foi inventada em 1790. Tinha 2 rodas do mesmo tamanho ligadas por uma travessa de madeira. E daí tinha um cabo ou manivela para apoio das mãos. Em 1818, ela foi aperfeiçoada por um alemão chamado Carlos Drais, e daí, a partir desse alemão, começou a ser possível movimentar a roda para ir para a direita ou para a esquerda. É interessante pensar que nos anos 50, o número de bicicletas e automóveis no mundo era praticamente o mesmo. Só que hoje em dia o número de bicicletas é muito maior que o número de automóveis, o que é uma coisa boa se a gente pensar em relação à saúde, se a gente pensar em relação à poluição do mundo. Nos 3 primeiros meses de 2020 foram vendidos mais de 40 milhões de bicicletas no mundo. E agora, indo um pouquinho para o próximo, eu acho que é imprescindível nós falarmos sobre o carro. Não importa se você tem um carro, se você não tem um carro, se você anda de carro, a gente tem os meios de transporte pagos para nos levar de um lugar para outro, enfim, mas a importância que o carro tem em toda a sociedade é muito grande. Em 1885 surgiu o primeiro meio de transporte a fazer uso de um motor a gasolina. Antes a gente estava falando de vapor, agora a gente vai para gasolina. Continha somente 3 rodas e foi criado por um alemão de nome Carl Benz. Em 1892, Henry Ford, que é o que é retratado ali na imagem, fabricou seu primeiro carro na América do Norte. E se a gente pensar em relação ao Brasil, a partir dos anos 30 e depois da Segunda Guerra Mundial, foi quando realmente diversas fábricas começaram a se importar com o mercado brasileiro em relação aos carros. Carro é conforto, traz agilidade, é silencioso. E se a gente pensar hoje em dia, nós temos o carro elétrico. Aqui nessa imagem a gente tem um dos carros elétricos de uma marca bem conhecida em outros lugares do mundo, no Brasil ainda nem tanto, mas ele é mais silencioso, ele é menos poluente e tem um consumo de energia mais eficiente, que se a gente pensar em relação ao petróleo, petróleo é um poluente, é muito útil, mas é um poluente. E uma coisa que é muito importante para todas as sociedades, o trabalho dos caminhoneiros. Por quê? A maioria do trânsito que é feito dentro do nosso país, por exemplo, vamos falar em relação ao Brasil, é feito por meio de caminhões. Cerca de 60% de tudo que é transportado no Brasil é feito por caminhões. Então, se, por exemplo, a ausência de trabalho de caminhoneiros durante um tempo, pode parar uma cidade. Por quê? Porque vai parar o abastecimento de alimentos, de petróleo e de diversos itens essenciais, fundamentais para a nossa vida. Curitiba é bem famosa por um meio de transporte que foi considerado inovador nos anos 90, que é o nosso ônibus biarticulado, que carregava um grande número de pessoas, que tinha canaletas exclusivas. Ali na imagem você pode ver aquele tubo, são estações para a pessoa ficar protegida da chuva, do vento, de segurança. Então foi um meio de transporte inovador de Curitiba. Curitiba foi bem reconhecida em relação a isso. A gente não tem em Curitiba, mas a gente tem em São Paulo e diversas outras cidades aqui no Brasil e no mundo, metrô. A metrô vem da abreviatura de metropolitano, que ele é um meio de transporte que pode ser total ou parcialmente subterrâneo. O que é subterrâneo? Passa por baixo da terra.
Ele é um sistema de trens que circulam quase exclusivamente por via subterrânea, ou seja, por baixo da terra, utilizado para transportar grande quantidade de passageiros. A gente tem um dos metrôs mais famosos do mundo, o metrô de Moscou, que é um dos mais utilizados também. Em Moscou ele é conhecido pela questão das estações de metrô, que são obras de arte, galerias de arte de tão bonitos que são. A gente tem esse videozinho que mostra um pouquinho, brevemente, sobre algumas estações de metrô em Moscou, que é a capital da Rússia. Que lindas estações de metrô em Moscou, na Rússia, não é verdade? Aqui eu trouxe um só para ilustrar. A gente tem dezenas, quem sabe centenas de outros meios de transporte diferenciados. Muitos deles nós não conhecemos no Brasil. Aqui eu trouxe, por exemplo, o tuk-tuk, que é esse veículo de 3 rodas muito utilizado em diversos países da Ásia. E o último meio de transporte que a gente ainda não falou é o meio de transporte aéreo. O que é o meio de transporte aéreo? Aquele que acontece pelo ar, ou seja, a gente tem o terrestre, que acontece pela terra, a gente tem o aquático, que é que acontece pela água, e a gente tem o aéreo, que é o que acontece pelo ar. A gente tem uma personalidade brasileira bem conhecida, que é Santos Dumont, que é considerado o inventor do avião. E o avião, a gente sabe que uma das maiores qualidades do avião é, além de carregar diversas pessoas, é a questão de grandes distâncias em pouco tempo. Ou seja, foi uma inovação que mudou o modo das pessoas transitarem de um lugar para outro. Então, todos eles têm a sua importância. Então, a gente sabe, o nosso tempo está acabando. Mas a gente tem que pensar que o tema de transportes é um tema com muitas informações. Nós precisamos lembrar que os meios de transporte vão sendo aperfeiçoados conforme os interesses da sociedade. Eles possuem grande relevância para o desenvolvimento das cidades. Não existe uma cidade que flua, que funcione perfeitamente, se ela não tiver um sistema de transporte bem organizado. Vamos para a nossa atividade? A nossa atividade é uma cruzadinha que vocês vão ter que responder de acordo com alguns itens que a gente falou aqui na nossa aula. Vou dar um minutinho para vocês pensarem, daí a gente já retoma. Então a gente vê que os números não estão na ordem, a gente tem horizontais e alguns na posição vertical. Vamos corrigir então? Acompanhem comigo. A gente tem no número 1, vertical, pode ser totalmente subterrâneo. Veja se vocês acertaram. Metrô, que é o que a gente viu ali da Rússia. Número 2, a gente tem carrega cargas pesadas por estradas, é um dos principais meios de transporte de cargas. É o caminhão. Número 3 está lá no horizontal. Sobre trilhos. O que precisa de trilhos para transportar? O trem. Número 4, a gente está no vertical de volta. Meio de transporte com 2 rodas. Atualmente existe o dobro desse meio de transporte assim, em comparação com os carros. É a bicicleta.
Número 5, a gente carrega maior quantidade de cargas pesadas pela água, navio. Número 6 é um meio de transporte aéreo, avião. E o último, número 7, é um dos animais utilizados como meio de transporte, que é cavalo. Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que tenham aprendido um pouco sobre o tema meio de transportes e até a próxima. Tchau, tchau!